Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, meu amigo e meu irmão. É um prazer mais uma vez aqui juntos estarmos para meditar um pouco na palavra de Deus. Mais um ano muito cheio de muitos problemas, mas o principal que eu e você podemos estar contando um pouquinho da história desse ano. E esperamos que o ano de 2022 possamos, pela misericórdia de Deus, estarmos juntos para melhor meditar um pouco na palavra de Deus. Tudo indica, mais uma vez, que Jesus logo voltará. Lembre do que eu sempre tenho falado: quando os Estados Unidos decretar que o domingo não pode mais trabalhar, o Senhor expõe na sua mente, não importa que religião você é, realmente as demais coisas, as profecias irão correr rapidamente, porque logo vem a perseguição, vindo a perseguição, vem a sétima praga, e a sétima praga mais ou menos no período de um ano. E isso daí não tem para onde correr mais. E talvez seja as últimas oportunidades que tenha de aceitar Jesus como seu único Salvador pessoal e também de guardar a lei de Deus. É a oportunidade de decidir, você, que não importa qual religião que você tem, de você parar de pensar que a lei foi de Moisés. Os 10 mandamentos nunca foi de Moisés, mas sim do próprio Deus que fez. Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. É só ler Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17. De 1 e 2 já fala que foi Deus. E o 3 em diante começa a ler a leitura dos mandamentos de Deus. Essa é a questão final da história desse mundo. Os mandamentos de Deus e os mandamentos da Igreja Católica. Você escolhe um ou outro. A quem você quiser servir, você tem toda a liberdade de servir. Mas lembre de uma coisa: no dia do juízo, não tem mais dizer assim que é inocente. Essa grande oportunidade você teve. Agora é com você e Deus. Vamos ouvir então o hino Pai Nosso com a nossa irmã Lucimar.
por mais uma vez estar ouvindo o Pai Nosso. Realmente é um motivo de muita alegria e de muita tristeza durante esse ano. Alegria, muitas das coisas, tristeza por ter perdido vários irmãos e amigos, tanto irmãos leigos quanto diáconos, ancião, pastores, amigos, que dormiram no Senhor. Isso é muito importante, que dormiram no Senhor. Realmente foi um ano muito difícil para todas essas famílias, do qual quantas milhares de pessoas realmente hoje se encontram tristes por suas famílias, alguns parentes e amigos ter realmente dormido. Mas esperamos em Deus que Ele está no comando e Ele sabe todas as coisas. Precisamos compreender. Quero agradecer desde já a todos os colaboradores das emissoras que estão em parceria com a TV Sinec. Que Deus possa realmente abençoar cada um dos senhores, que tenha um ano 2022 com muita saúde e prosperidade. Que Deus possa abençoar cada um, em particular, de todo o meu coração. E aqui desejo aos senhores boas festas e um feliz ano novo para todos, desde já. Deus abençoe e vamos ouvir mais o hino "Oh, que esperança". Amém. Querido e glorioso Pai que está nos céus, humildemente aqui estamos para te agradecer, Pai querido, por mais um ano do qual juntos passamos aqui na TV Sinec, transmitindo a Tua palavra e também através do Espírito de profecia. Dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, batiza-nos com Teu Santo Espírito, para que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai querido, aceita com qualidade teus filhos e prepara para aquele encontro com Jesus na rua do céu. Abençoa todos os ouvintes, abençoa todos os donos das emissoras do qual têm participado do nosso programa e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus é que pedimos humildemente e te agradecemos de hoje para sempre. Amém, Senhor.
Muito bem. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. E se os irmãos lendo aqui esse capítulo, os senhores vão ver sobre o castigo contra a maldade de Israel. Se pararmos e pensarmos o mundo do qual nós vivemos, como foi no passado, está no presente e até a volta de Cristo vai continuar. Essa história se repete. Às vezes, dentro da igreja, nós encontramos, como diz alguém, Judas, né? E muitos Judas, porque são pessoas do qual, irmão White diz que nunca deveriam estar. Se Satanás não poderia estar dentro da igreja, essas pessoas também não poderiam estar. Mas eles estão, e às vezes ele atrapalha até a pregação do evangelho. Porque quando você fala a verdade, eles não gostam de ouvir a verdade. E é por isso que Deus envia a operação do erro nele, para que ele continue dando ouvido à mentira, para ser julgado por isso. Por isso, vai ser julgado por isso. Diz lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12, principalmente do 10, 11 e 12, os senhores medite no que está escrito e veja se de fato você quer se enquadrar no que aquilo que está escrito. Realmente é muito perigoso querer se enquadrar naqueles textos. Deus está dando tempo para que eu e você possamos se arrepender. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Quando fala a última igreja de Laodiceia, quer dizer, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que representa Laodiceia. Nem é quente, nem é fria, mas é morna, e a palavra de Deus diz assim, que está em tempo de vomitar. E nós vamos ler alguma coisa aqui, não sei se vai dar tempo, e do qual a irmã White é bem clara, na hora certa Deus vai vomitar essas pessoas. Nem é quente, nem é frio, mas é morno e está em tempo de vomitar. Diz o texto básico daqui do nosso estudo é Apocalipse 3, versículo 14 a 16. Versículo 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. O versículo 16: assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que diz o Espírito de Profecia no livro Testemunho Seleto, volume 1, página 476, parágrafo 1. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Ora, quem crê nessa verdade presente, realmente são adventistas do sétimo dia, porque ele tem tudo, quer dizer, entre aspas, né? A verdade é para o adventista do sétimo dia. Porque quando fala a verdade, está falando sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sua palavra e sua lei. Muitos acreditam em Jesus, mas não acreditam na sua lei. E principalmente com respeito ao sábado. Então não é a verdade presente que essas pessoas acreditam. É meia verdade e não é toda a verdade. O adventista ensina toda a verdade. Os judeus acreditam no santo sábado, mas não acreditam em Jesus. Também não é toda a verdade. O adventista, ele tem essa responsabilidade de pregar toda essa verdade, porque a ele foi dado. E se foi dado para que pregamos essa verdade, por que escondemos ela? Logo Jesus voltará e vai cobrar tanto de mim como daqueles que procurar esconder essa verdade. Então a verdade ela dói, mas é preciso ser falado, porque se não falarmos, diz a palavra de Deus, as pedras clamarão. A maior parte são professos mornos, diz a irmã White, tendo o nome
mas faltando-lhe o zelo. Tem o nome de adventista, mas não procura viver o adventismo. Deus deu a conhecer que queria que os homens localizados no grande coração da obra corrigissem o estado de coisas ali existente e se mantivessem como fiéis sentinelas em seu posto de dever. Ora, Deus deu essa oportunidade para cada adventista, eu também estou no meio, pela misericórdia de Deus, de pregar essa mensagem, e ela cobra tanto de mim, Deus cobra tanto de mim, como dos pastores e todos os pregadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deu-lhes, diz ela, deu-lhes luz acerca de todos os pontos, para instruir, animar e confirmar a esses homens, segundo o caso o exigisse. Segundo exigisse as informações, nós temos obrigação de informar, não temos obrigação de obrigar ninguém a seguir, mas informação devemos dar. Apesar de tudo isso, porém, os que deveriam ser fiéis e verdadeiros, fervorosos e zelosos cristãos, de temperamento benéfico, conhecendo e amando sinceramente a Jesus, encontram-se a ajudar, encontra essas pessoas, a ajudar o inimigo a enfraquecer e desanimar aqueles a quem Deus está usando para edificar a obra. Aqueles que querem realmente falar essa verdade, muitas vezes pastores, anciãos, diáconos e membros procuram enfraquecer ele na verdade. Não é bem assim, não é assim, ou qualquer coisa semelhante, e muitos vão pelos doutores da lei, ao invés de ir pela a palavra de Deus, do qual foi Deus que escreveu a sua própria lei. Então eles aplica-se ao estar a esta classe o termo morno. É essa turma que procura está iludido de uma forma ou de outra e deixa de pregar essa verdade como ela é, e procura fazer média principalmente com quem tem dinheiro, porque o pobre ninguém faz média, mas com quando tem dinheiro, esse merece média, merece média. Só ele ter uma determinada posição social, ele já tem que ser um ancião, porque senão não pode. Ele tem dinheiro, tem tudo, não quer saber se o fulano está procurando seguir os princípios ou não. O importante é o dinheiro dele, e isso Deus não olha para dinheiro de ninguém, porque tudo pertence a Deus. Ele deu e a hora que ele quiser ele tira. Então não fique muito iludido com o dinheiro não, porque o dinheiro não compra salvação. Compra juiz, compra advogado, compra um monte de gente de autoridade, os políticos, mas a salvação e a vida, só Cristo. A vida pertence a Cristo e a salvação a Cristo. Só Ele, é Ele e não tem outro. E Ele não se vende e nem se compra. E não gosta de homens que se venda ou que se compra, mas homens que chamam o pecado pelo nome. Professa amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. Não ousam desistir inteiramente e correr o risco dos incrédulos. Não se acham, no entanto, dispostos a morrer para o próprio eu e seguir exatamente os princípios de sua fé. Ou seja, ele, quando vai se batizar, lá na frente, no púlpito, confessa, acreditando tudo aquilo que de fato o voto batismal exige. Só que agora não tem mais aquilo, 2, 3 palavras, você já toma banho e ao mesmo tempo já sai. E às vezes não sabe nem por que entrou na igreja, e do mesmo jeito que você entrou, você sai pior ainda, porque viu coisas que você não queria ver e ficou tudo igual. Então a responsabilidade é muito grande quando leva alguém ao batismo. Essa pessoa tem que saber por que realmente está se batizando e qual a igreja ele está entrando e qual o compromisso que ele tem.
Não é simplesmente dar um banho. Batismo não é um banho. Batismo é uma coisa muito séria, mais séria do que talvez eu e você pensamos. É uma decisão ao lado de Cristo, é uma entrega total a Cristo. Então, pare e pense a vida de Jesus e a vida que eu e você estamos levando. Em Testemunho Seleto, volume 3, quer dizer, essas pessoas votaram, tiveram seus votos, mas não se cumpriram, né? Em Testemunho Seleto, volume 3, página 15, parágrafo 1, diz o seguinte: para os que são indiferentes neste tempo, a advertência de Cristo é: porque és morno e não és frio, nem quente vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3,16. A figura de vomitar da sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Ele ora, mas nada atinge ao nosso Deus. Não chega, porque Deus conhece o coração. É simplesmente da boca. Fala bonito, mas nada quer com a boniteza das suas palavras. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedida graça. Ora, muitos procuram agora fazer do púlpito um show. Apaga a luz e fica só o pregador lá na frente, naquele escurinho. Isso é boate. Isso é um boate, aonde ou um teatro, alguma coisa semelhante. Nunca como a igreja de Deus. A igreja de Deus foi sempre clara, bem clara, com claridade suficiente para que todo mundo enxergue todo mundo, e não escurinho. Isso é coisa de namoro, dessas coisas, cinema, qualquer coisa semelhante. Não é a igreja. E infelizmente o inimigo é tão astuto que pegou justo algumas autoridades da nossa igreja, que está fazendo também, acompanhando o mundanismo, fazendo esse show nas igrejas. E show mesmo, um verdadeiro show, com luz, com tudo, um monte de coisa, iluminando aquelas pessoas do qual eu estou cantando e pregando. Olha, uma coisa eu digo para os senhores, sem medo de errar: Deus não aceita o tipo de louvor dos senhores e as suas pregações nesses escurinhos. Você pode ficar cegado que Deus não é de rodeio, Deus não é de estar olhando para essas coisinhas e dar ouvido. Eu tenho certeza, por pouco que eu leio da palavra de Deus, Espírito Profecia, Deus não aceita. Os senhores podem pregar bonito como for. Nós temos visto o resultado, ou não? Nós temos visto já o resultado. Como adventista, temos tendo conhecimento de muitos resultados que tem por aí. Olhe para mim, assim por diante, e veja, muitas coisas. Olhe para Jesus, é o único que merece o respeito, a confiança e tudo. É só Jesus. O irmão Inácio, nem pastor nenhum, merece a confiança. Só Jesus. Nós procuramos dar confiança aos nossos irmãos e amigos, mas não somos exemplo, não somos modelo. O modelo e exemplo é Cristo Jesus, e é a Ele que devemos olhar. Parágrafo 2, do mesmo capítulo: caso a cortina pudesse ser erguida, pudesses vós discernir os propósitos de Deus e os juízos que estão para abater-se sobre um mundo condenado, caso pudesses ver a vossa própria atitude, temereis e tremereis por vossa própria alma e pela de vosso semelhante. Fervorosas orações e angústia de coração quebrantado levar-se-iam ao céu, chorareis entre o alpendre e o altar, confessando a vossa cegueira e rebeldia espirituais. Se todos nós como pregadores procurasse
analisar a nossa própria vida, como ela está. Será que está se enquadrando nas coisas de Deus? Será que eu estou procurando fazer a vontade de Deus ou a minha vontade? Ou o meu desejo? Pare e pense, tanto eu quanto os irmãos, amigos, pastores, diáconos, ancião e membro. No livro Testemunho Seleto, volume 2, página 64, parágrafo 2, diz o seguinte: na ocasião em que maiores são perigos e a crise, a pequena hoste que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra, mas especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. Pare e pense. Será que nós, como adventistas do sétimo dia, estamos usando realmente segundo, agindo a maneira do mundo, ou estamos agindo como verdadeiros cristãos e aquilo do qual se comprometemos diante de Deus e diante da igreja e dos santos anjos e de todos? Pare e pense. Parágrafo 3. As fervorosas orações deste poucos fiéis não são debate, o que quer dizer? Não é inutilmente. Quando vier o Senhor para exercer vingança, virá também como protetor de todos os que conservaram pureza de fé e se guardaram incontaminados do mundo. E nesta ocasião que Deus prometeu vingar seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite. Eu vejo irmãos chorando, pessoas até de alta sociedade chorando pelos acontecimentos que está dentro da igreja, pela maneira como estão dirigindo a igreja de Deus. Realmente é uma tristeza, e essas pessoas, esses pregadores, vão pagar com juro e correção monetária no dia do juízo, se não se arrepender antes. Escute o que eu estou falando. Parágrafo 5. Ao tempo em que sua ira se manifesta em juízo, esses humildes, devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia de sua alma, a qual se exprime em lamentos e prantos, reprovações e advertências, ao passo que outros procuram lançar uma capa sobre o mal existente e desculpam a grande piedade reinante em toda parte. Os que têm zelo pela honra de Deus, amor e amam as almas, não se calarão a fim de granjear o favor de ninguém. Ou seja, aquele que procura falar a verdade, não fica fazendo chantagem ou qualquer coisa semelhante, ou procurando abajular seu Bertante, seu Cicrano, para ganhar favores disso, daquilo. Não. O que ele tem de falar, ele fala e acabou, é assunto liquidado. É isso que a irmã White está falando. Sua alma justa aflige-se dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impetuosa torrente da iniquidade, e assim se enche de dor e sobressalto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamenta-se, afligem-se sua alma, porque se encontra na igreja orgulho. Olha, veja só, se encontra na igreja, pare e pense, se encontra na igreja orgulho, avareza. Tem avarento e orgulhoso na igreja, sim ou não? Pare e pense. E egoísmo, pessoas egoístas tem ou não tem? E como tem, não?
e o engano quase de toda espécie. Lembre que Satanás foi expulso do céu por tudo isso que eu acabei de falar. E ninguém dessa maneira vai entrar lá no céu. A sua indiferença para com os demais não vai fazer você entrar no céu. Você pode dar todo o dinheiro que você tem para a igreja. Você não entrará no céu com a sua indiferença para os demais irmãozinhos. Pare e pense. Jesus veio por causa dos pobres, mas isso não quer dizer que não dá oportunidade para o rico. Mas não é por causa do dinheiro do rico que ele vai para o céu, não. Não é porque ele dá dinheiros e montão de dinheiro para a igreja que ele vai para o céu. Se ele olhasse mais para aqueles pobrezinhos da igreja que estão aí jogados pela rua e procurasse ajudar eles ganhariam muito mais do que às vezes fazendo coisas para aparecer. Muitas vezes faz para que o nome fulano de tal deu tanto, mas se você não se arrepender das coisas erradas, achar que está abafando e está comprando a religião, você vai se sair muito mal. Então se arrependa enquanto tem tempo. O seu dinheiro tem valor para a casa de Deus, se você também pensar na causa de Deus como deve ser feito, e principalmente, veja, de Tiago com respeito à verdadeira religião. Pare e estude e pense. O Espírito de Deus que impulsiona a aceitar a reprovação e é espinhado ao passo que os servos de Satanás triunfa. Quando realmente aquelas pessoas do qual reprova as coisas que estão erradas, essas pessoas realmente que são usadas pelo inimigo dentro da igreja, procura espinhar aquelas pessoas menos a vez favorecidas. Deus é desonrado, a verdade tornada de nenhum efeito. Página 65, parágrafo 2, diz o seguinte: os anciãos, agora veja os anciãos, tá, o vosso servo e todos os anciãos da minha igreja e de outras igrejas também, não importa. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, aos anciãos a quem Deus deu grande luz, e que havia ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, havia traído o seu depósito. Na ausência do pastor, é o primeiro ancião, líder espiritual da igreja. E que líder estamos formando para cuidar da igreja espiritualmente? É um líder que leva rock para dentro da igreja, samba e outros bichos por aí afora? É esse o líder espiritual que os senhores querem formar para liderar a igreja de Deus com bagunça, com realmente tudo pintado de preto, como que fosse uma boate ou qualquer. É assim que os senhores querem esse líder? É esse que os senhores apoiam, a juventude estragando a igreja de Deus? Pare e pense. Colocarão-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram, diz ele. Os tempos mudaram, não é bem assim. Tanto pastores como anciãos, diáconos mesmo, falam essa mesma coisa. Os tempos mudaram, nós estamos agora outro tempo. Estas palavras, olha, mais de 100 anos, a irmã Watt já escrevia isso. E está acontecendo sim ou não? Na minha igreja, eu não digo os outros porque já está acostumado, mas na nossa, que não era assim e agora está. Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. Deus não vai fazer bem nem mal, porque você está agora moderno, etc. E demasiado misericordioso, misericordioso para visitar seu povo em juízo. Assim, paz
e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar o povo de Deus as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Nunca mais, porque eles se acostumaram tanto na mentira que a coragem não vai aparecer para a verdade. Nem que ele queira, não tem mais condições. Que a mentira já ficou cauterizada na sua mente como líder, ensinando a boa vontade, ficar a liberdade dentro da igreja, que não tem mais coragem de falar essa verdade, porque ele não procura lutar para viver a verdade. Todos nós somos falhos, todos nós temos defeito, mas se pudermos, na medida do possível, corrigirmos para chegar a uma perfeição em Cristo, isso é muito bom. Ninguém é perfeito, e jamais se alcançará a perfeição se não for através de Jesus, e quando assim Jesus voltar. Caso o contrário, estamos sujeitos. Leia depois em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mais uma vez, versículos 7 a 12, principalmente no 10, 11 e 12, que Deus operará o erro nessas pessoas, para que eles dêem credibilidade cada vez mais na mentira, para ser julgado, porque não deu ouvido à verdade, e assim será julgado. E é Deus que opera o erro na mente, no coração dessas pessoas. Não importa se é pastor, se é ancião, se é diácono, se é membro, seja lá o que for, mas eles estão dando ouvido mais à mentira do que à verdade, e vão responder diante de Deus. Esses cães, olha o que irmão White fala, mais de 100 anos, se referindo ainda aos diáconos que são responsáveis, porque o pastor faz muitas coisas que não prestam dentro da igreja, é porque a liderança concorda, a liderança aceita. Se não aceita, ele não pode fazer nada disso. Ele não é o dono da igreja, a igreja pertence a Deus. Mas se a liderança é frouxa, aí concorda com o pastor que é frouxo, aí faz as mesmas coisas da frouxidão e deixa o barco ir. Se vai para o céu, vai para o inferno, é problema de cada um. É o que faz assim. Veja o que diz elas ainda com respeito aos anciãos. Esses cães mudos, elas chamam assim, esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentiram a justa vingança de um Deus ofendido. Deus fica ofendido porque Ele tem dado muita luz para mim e para você, e todos anciãos que queira. Agora, se você não quer, Deus não vai te obrigar, mas se você quer, Ele te só pedir que Ele dá a mim e a você. E você quer ver mais numa vida de boa vida, faz da igreja de Deus como quem fosse um palco de diversão, vai de qualquer jeito para a igreja. Amigo, você não apresenta lá no juiz como advogado de qualquer jeito. E como você como advogado se apresenta na igreja de qualquer jeito? Quer dizer, o juiz tem mais valor do que o Deus do qual você se pontificou a adorar, entre aspas, né? Porque você não quer nada. Se você quisesse, você procurava se enquadrar nas coisas de Deus. Homens e virgem e criança, todos perecerão, justos, todos esses perecerão. No livro Parábola de Jesus, página 310, diz o seguinte: antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança do justo. Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, porque quando ele vier, o galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Antes de sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado, e cada seguidor de Cristo, o galardão será concedido segundo os seus atos. O que diz Deus o que Deus fala através da irmã White no livro Vida e Ensino, página 206 e 207. Na época atual, a igreja precisa vestir suas belas vestes. Cristo, justiça nossa.
há distinções, preste bem atenção, há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural e em contraste com a deformidade e trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhece a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os céus, em todos os seus domínios e terrestres. Sua autoridade deve ser conservada, distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida a lei alguma que esteja em oposição à lei de Jeová. Ou seja, o adventista jamais pode dar ouvido a qualquer lei que ela não esteja de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, quando sair a lei dominical, o adventista que der ouvidos vai ser queimado com fogo e enxofre, junto com aqueles que nada quiserem e não aceitaram nessa última oportunidade. Não tem choro, não tem esse negócio. Quem morreu, vai ser julgado por aquilo que ele conhecia, era sincero. E ele vai ser salvo, independente que seja católico, seja qual igreja, não importa. Ele morreu sendo sincero naquilo que ele conhecia. Agora, quando você ouviu, lembre que você não é mais inocente. Deus diz assim, não leve Deus. Paulo fala lá em Atos, capítulo 17, versículo 30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele morreu na ignorância sem ter o conhecimento. Mas se você está acordado, você está aberto, com os olhos abertos, está vivo, amigão. Você pode ser de qualquer religião. Você está ouvindo, mas você não está dando ouvido, você vai ser julgado por aquilo que você ouviu. Deus é justo. Ele não só fala para mim e para você. A vez de você não compreender a verdade, é uma coisa. E de você não querer seguir ela, é outra. Porque aqueles, diz a irmã White, que aqueles que não entenderam o plano da salvação, vai ter uma aula especial só com Cristo. E eu falei, quando eu li, eu disse, Senhor, eu quero estar nessa aula, porque até hoje não tenho entendido bem o plano da salvação, e quero aprender com o meu próprio Jesus, Ele falando para mim. Ele falando para mim, e por todos aqueles que têm o desejo de ouvir. Se em desafio, a disposições divinas, permitido ao mundo a influenciar nossas decisões ou ações, e o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais especioso que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada no livro do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Porque Deus nos confiou, diz irmão White, que o adventista tem uma mensagem da responsabilidade dele tão grande que imortal nenhum tem. Então a responsabilidade é muito grande diante de Deus. Se você não quer se enquadrar nessa responsabilidade, o problema é seu. Mas você e eu, se não quisermos, vamos responder. Então por que não vamos procurar pregar essa mensagem como ela é? Dói, é forte, mas é para mim e para os irmãos. Não estou falando só para os irmãos, é para mim. Principalmente para mim, e para os irmãos também, para mim e para aqueles que acreditam em Jesus. A igreja tem que manter seus princípios perante todo o universo celeste e reino deste mundo, de maneira firme e decidida, uma inabalável fidelidade na manutenção da honra e da santidade da lei de Deus. Despertará a atenção, a admiração do mundo, e muitos pelas boas obras que contemplaram serão levados a glorificar o nosso Pai Celestial. Os que são leais e verdadeiros são,
portadores de credenciais do céu, e não dos potentados da terra. Todos os homens saberão que são os escolhidos e fiéis discípulos de Cristo, e os conhecerão quando forem coroados e glorificados, como hão de ser os que honrarem a Deus e a quem Ele honrou, tornando-os possuidores de um peso eterno de glória. A orientação de Deus no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 175, diz o seguinte: devemos exercer toda a energia da alma na obra de vencer e buscar de Jesus a força para fazer o que por nós mesmos não podemos fazer. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Terão de ser promovidos ou vestidos sujos e colocados sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Pelo arrependimento e fé, somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula perante Ele. Os que hão de receber a aprovação de Deus estão agora afligindo a alma, confessando os pecados e suplicando fervorosamente o perdão por Jesus, seu advogado. Nele está fixada a sua atenção, suas esperanças, a sua fé, e nele se centralizam, e ao ser dada a ordem, tirai-lhes este vestido sujos e pondo-lhes uma mitra, uma espécie de barrete, ou cobertura para a cabeça, usada pelo sumo sacerdote. Limpa sobre sua cabeça, acha-se preparado para lhe dar toda a glória por sua salvação. Amém e amém. Que Deus possa fazer compreender aquilo que de fato Deus quer que façamos. Se pare e pense se nós, quando se batizamos, quando recebemos estudo sobre saúde, sobre as músicas, sobre o vestuário, sobre muitas e muitas coisas, principalmente os mandamentos de Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Pare e pense se eu estou me vestindo como deve ser um cristão ou uma cristã, e me apresentando na televisão ou na igreja ou onde for. Será que eu não estou fazendo como o mundo? Me visto como o mundo e sou como o mundo? Da mesma coisa, e fala as mesmas palavras do mundo. Ora, está cheio de cristão que diz que é cristão, e o palavreado dele é cada palavrão que dá até para escarnecer até o incrédulo. Imagina aquele que acredita em Jesus. Pare e pense um pouquinho em tudo. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Como eu votei lá na frente, dei meu voto diante de Deus? Veja, irmãos e amigos, não importa se é só da minha igreja, mas também para aquele sincero que a irmã White diz que tem um montão lá fora, uma multidão do filho de Deus estão lá fora. É para eles também, é para eles também. Que Deus nos abençoe. E muito obrigado a todas as emissoras que têm participado da nossa programação, e de um modo especial a TV Sinec, através das suas pessoas, o senhor o jornalista Rodolfo, e Dona Andréia, a sua filha Giovana, e a jovem que nos trata muito bem aqui também, a Janaíne, né? Muito obrigado a vocês, e que tenham um ano com muita saúde e prosperidade, e 2022 possamos estar juntos para meditar e continuar louvando e bendizendo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir o hino com a nossa irmã Lucimar.
Graças a Deus por mais um ano do que o Senhor tem nos concedido na pregação do Evangelho. Queremos te agradecer, Pai querido, pelas muitas bênçãos mais uma vez, pela oportunidade de estarmos juntos meditando na Tua Palavra. Dá um ano, esse novo ano 2022, não sabemos o que vai acontecer, mas o Senhor já nos avisa através da sua palavra e do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, tudo o que está acontecendo, que aconteceu e que irá acontecer. Que possamos estar preparados para esses momentos, é o que pedimos com perdão dos nossos pecados e agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor.